A paz de Cristo Jesus, hoje eu tenho uma direção de Deus para a tua vida. A direção é: cuidado com as decisões que você toma. Às vezes uma decisão que parece boa não é tão boa assim. O Senhor me trouxe uma palavra para ministrar ao meu coração isso. 2 Samuel, capítulo 14, do versículo 11 ao 22, foi que o Espírito Santo me trouxe. E diz assim: E disse ela: Ora, lembre-se o rei do Senhor teu Deus, para que os vingadores do sangue se não multipliquem a deitar-nos a perder e não destruam meu filho. Então disse ele: Vive o Senhor, que não há de cair no chão nenhum dos cabelos de teu filho. Então disse a mulher: Peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor. E disse ele: Fala. E disse a mulher: Por que, pois, pensastes tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque falando o rei tal palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado. Porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não se ajuntam mais. Deus, pois, lhe não tirará a vida, mas ideará pensamentos, para que se não desterre dele o seu desterrado. E se eu agora vim falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Dizia, pois, a tua serva: Falarei, pois, ao rei. Porventura, fará o rei segundo a palavra da sua serva. Porque o rei ouvirá para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir, juntamente a mim e a meu filho da herança de Deus. Dizia mais a tua serva: Seja agora a palavra do rei, meu senhor, para descanso, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para ouvir o bem e o mal, e o Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei Davi e disse à mulher: Peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. E disse a mulher: Ora, fala o rei, meu senhor. E disse o rei: Não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? E respondeu a mulher e disse: Vive a tua alma, ó rei, meu senhor, que ninguém se poderá desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo quanto o rei, meu senhor, tem dito. Porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, foi ele que pôs na boca da tua serva todas essas palavras, para que eu virasse a forma deste negócio. Joabe, teu servo, fez isso. Porém, sábio é, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Davi teve discernimento. Então o rei disse a Joabe: Eis que fiz isto. Vai, pois, e torna a trazer o jovem, Absalão. Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra e se inclinou e o agradeceu ao rei e disse: Hoje conheceu o teu servo, que achei graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Agora eu vou tentar falar um pouco sobre isso que eu li. Aqui nós vemos nessa história que Joabe ele manda uma mulher criar uma situação, uma história de que um filho tinha matado outro filho e que esse filho que matou outros estavam indo contra ele tentando ter vingança e assim ela ficaria sem os dois filhos. Então ela cria essa situação, ela conta essa história, é uma história que foi inventada por Joabe, para tentar, como nós vemos aqui, olha só, para tentar e questionar o rei a decisão dele de deixar Absalão, o filho, distante. Então vamos lá. Aí, essa história é muito longa, mas Absalão ele mata Amnon. Amnon é irmão de Absalão. E Davi manda Absalão para longe. Então Davi ele manda o seu filho para longe. E aqui Absalão quer que Davi traga-o de volta. Então ele cria essa situação, como nós vemos no capítulo 14, no versículo 2 diz: Enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher sábia e disse-lhe: Ora, finge que estás de luto, vestes de luto e não te unjas com óleo, e sejas como uma mulher que já há muitos dias está de luto por algum morto. Então, essa situação toda foi montada,
foi pensada para trazer Absalão de volta. E ele conseguiu o que ele queria. Trouxe Absalão de volta. Davi entendeu, teve o discernimento que aquela história foi inventada, mas mesmo assim trouxe o filho de volta. Qual é o problema de toda essa história? Quando Davi traz o filho de volta, o filho planeja roubar o reinado do pai. O filho ganha o coração do povo, começa a ganhar, fazer as coisas, conversar com todo mundo, impedir que as pessoas chegassem ao pai, tentava criar barreiras. Ele tinha um impedimento para que as pessoas continuassem se agradando do pai e pudessem se agradar mais dele. E ele monta um cerco, ele monta uma trama tão fechadinha que ele rouba o reinado. Ele se deita com as concubinas do próprio pai no terraço. Ele faz uma abominação diante do Senhor. Coisas horríveis acontecem por conta do pecado e por conta de uma direção tomada. Mesmo Davi tendo tido o entendimento que aquela história era uma história fingida, mesmo assim, ele ouve e toma a decisão errada. Às vezes o que parece certo pode não ser tão certo assim. Trouxe consequências terríveis para o reinado de Israel e também para a vida de Davi. E o fim foi trágico, porque Absalão acabou sendo morto também. E Davi chora amargamente pela perda do outro filho. Tudo que você fizer na sua vida, peça direção a Deus, por mais que pareça a escolha certa a se fazer. Peça direção ao Senhor. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Não tome um passo, uma decisão, sem pedir ao Senhor que pelo menos aprove ou não. Peça a Deus a direção do Senhor. O Espírito Santo ele está aqui. Ele está aqui. Ele habitará em você. A minha oração é que o Senhor te dê discernimento para saber quando algo é tramado para tentar te enganar, para tentar conduzir a sua escolha, a sua decisão, influenciar na sua decisão. Eu quero te dizer também que Deus é o teu Pai e que o Senhor ele tem cuidado de ti. Não é à toa que ele me mandou essa mensagem. Ele me mandou trazer essa mensagem hoje. O Senhor ele tem cuidado de ti. Que você possa abrir os teus olhos, que você possa perguntar para Deus. Quando tiver dúvida numa decisão importante, quando tiver dúvida em alguma questão, o Senhor ele habita em você. O Espírito Santo de Deus habita naquele que crê no Filho de Deus, em Jesus. E o Senhor ele está ali para nos direcionar. E ele direciona. Se você chegou aqui, esse é um direcionamento de Deus. O Senhor ele direciona de tantas maneiras. Basta estarmos com os nossos olhos e os nossos ouvidos atentos à voz de Deus. O Senhor, ele orquestra todas as coisas. Então, quando ele quer abrir os nossos olhos, quando ele quer nos mostrar algo, quando ele quer nos proteger de algo, o Senhor vai mostrar, o Senhor vai revelar. Aqui, o Senhor deu entendimento a Davi para saber com que aquela mulher, ela estava vindo e ele sabia, tinha entendido até quem tinha mandado aquela mulher ali. E sabia qual era a intenção, que era trazer Absalão de volta. Ele só não imaginava que tomar essa decisão de trazer o filho Absalão de volta traria tal ruína para aquele reino, para a vida dele, a confusão que daria. Ele saiu humilhado de Israel. Então, tudo que você tomar por decisão, peça conselho ao Senhor. Vá ao Senhor. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, perdoa, Senhor, as nossas faltas. Que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos à Tua voz. Eu sei que o Senhor está tentando nos livrar hoje de enganadores.
de entrarmos em coisas que não são para entrarmos, de tomarmos uma decisão que nos fará mal, ainda que pareça bom, nos fará mal. Eu te peço, Senhor, dá o entendimento aos seus filhos, que eles entendam, que eles possam discernir o coração, entender o coração do outro. E mais do que isso, Pai, eu te peço, dá a direção certa que eles precisam para cada decisão, que nós possamos nos voltar para Ti, que nós possamos desejar a Tua presença, nos voltar para Ti, desejar os planos que o Senhor tem para a nossa vida, porque os Seus planos, Deus, são maiores e melhores que os nossos. Às vezes nós ficamos ansiosos, nos planejamos, fazendo coisas e pensando no que faremos amanhã, o que faremos no dia de hoje, mas o Senhor tem planos melhores para nós, que nós possamos ir para Ti, buscar em Ti a orientação daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, guia o Teu povo, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço. Amém e amém. Eu declaro que você vai tomar decisões assertivas, decisões que são segundo o coração de Deus, em nome de Jesus. Amém.